A paz, irmãos. Para nosso devocional de hoje, eu quero deixar um trecho que fica em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 14. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Aqui eu gostaria de deixar essa mensagem porque algumas pessoas nesse período pensam, eu não tenho como fazer a obra de Deus, eu não tenho como fazer algo pelo Senhor nesse período, porque nós estamos em casa, então nós não podemos fazer eventos, nós não podemos sair para evangelizar, nós não podemos estar sempre na igreja, nós não estamos assim presencialmente em comunhão uns com os outros para poder abraçar aquele irmão que você sabe que está triste. Então, algumas pessoas se sentem meio que sem fazer algo pelo Senhor, meio que sem fazer algo pela obra de Deus. Alguns estavam acostumados a tocar e não estão tocando, alguns cantavam e não estão cantando, outros estavam com seus ministérios participando ativamente, evangelizando através de convites. E hoje nós não estamos podendo fazer isso, mas existem outras maneiras. E até para você que ainda não sabe o que o Senhor tem para você, até você que não sabe ainda qual é o seu ministério, qual é o seu chamado, você que não sabe o que fazer, que até o momento Deus ainda não te deu uma direção de como trabalhar na obra dele. A palavra, ela nos dá direções, ela nos mostra o que nós podemos fazer, o que nós devemos fazer. E Deus, ele deixou isso para nós, independente do momento, independente da circunstância. Aqui fala que nós devemos admoestar os desordeiros, nós devemos avisar as pessoas a respeito da volta do Senhor. Nosso ministério pode não estar funcionando na igreja, porque a igreja está fechada. Nós podemos não estar convidando pessoas para os cultos, mas nós podemos evangelizar as pessoas que estão à nossa volta, aqueles que estão mais próximos, aqueles que estão na nossa lista do WhatsApp, aqueles que nós temos contatos pelas redes sociais. Nós precisamos avisar as pessoas da volta do Senhor. Com tudo isso que tem acontecido, muitas pessoas têm se voltado para Deus e têm percebido, aqueles que conhecem a palavra, que tudo o que acontece está escrito. Tudo o que acontece o Senhor já havia avisado que aconteceria. E isso é só uma confirmação de que a palavra do Senhor é viva, de que é verdadeira. Então, muitos que estavam desviados do Senhor, com tudo isso que está acontecendo, estão vendo que realmente é sério. Estão vendo que a volta do Senhor está próxima. Mas nós podemos também fazer o nosso trabalho avisando, lembrando, ensinando aqueles que não conhecem a palavra do Senhor, que tudo que tem acontecido está escrito. Aqui fala a respeito de sustentar os fracos, de ser pacientes com todos. Existem muitos fracos, ainda mais nesse momento. Existem pessoas solitárias, pessoas depressivas, pessoas com problemas com as suas emoções, pessoas pensando coisas ruins, sentindo vontade de fazer coisas ruins. Nós precisamos tentar sustentar essas pessoas. E nos últimos dias, muitos têm perdido entes queridos. Muitos estão tristes, estão sofrendo, e a gente precisa sustentar essas pessoas com palavras de ânimo, com palavras de força, com as nossas orações. Eu sei que muitos têm orado uns pelos outros, mas nós precisamos também ter sempre uma palavra de ânimo para essas pessoas. Nós precisamos ter uma palavra de alegria, uma palavra que traga consolo, uma palavra que traga paz. E para isso você precisa estar lendo a Bíblia, você precisa estar estudando, você precisa estar ouvindo pregações de pessoas sérias, pessoas que vocês sabem que ensinam realmente a palavra de Deus. Nós precisamos estar cheios de Deus para poder ter o que passar para essas pessoas. Aqui fala que nós não devemos responder o mal com o mal,
Nós sabemos que nesse momento muitas pessoas estão estressadas, estão sem paciência, estão irritadas e corremos o risco de ouvir coisas que nós não gostamos, de ser tratados às vezes de maneira que nós não gostamos. Nós corremos esse risco, mas a gente não deve responder o mal com o mal. A gente precisa fazer o que diz a palavra, amar o próximo como a nós mesmos. E amar o próximo como a nós mesmos é se colocar no lugar dos outros. Às vezes aquela pessoa te deu uma resposta que você não gostou, mas você não sabe como foi o dia daquela pessoa. Você não sabe o que ela está sentindo, você não sabe o que ela está pensando, você não sabe qual é a dificuldade pela qual ela está passando. O seu dia, a sua semana podem ter sido muito bons, abençoados por Deus, muitos momentos de alegria, momentos de descanso. Você pode ter tido a oportunidade de fazer coisas que você gosta, que te acalmam, que te relaxam, que te dão uma sensação de felicidade, mas nem todos estão tendo esses momentos. Então, às vezes alguém te trata mal, alguém faz alguma coisa que você não concorda, mas você não pode responder o mal com o mal. Como eu falei, a gente não sabe o que essas pessoas estão passando. A gente não sabe o que aconteceu. Então, às vezes uma pessoa te fere, mas ela está ferida. Ao invés de ferir de volta, a gente precisa tentar levar cura para essa pessoa. Levar consolo, levar paz. Nós estamos aqui nessa terra para isso também. Isso é fazer a obra do Senhor. Nós devemos nos alegrar sempre. E como eu li aqui, orar sem cessar. Como eu falei, eu sei que muitos têm orado. E têm orado uns pelos outros. Pedidos de oração que são feitos. Nós sabemos disso. Mas a gente precisa realmente continuar orando. Não é porque alguém não pediu oração que a gente não deva orar por essa pessoa. Não é porque alguém foi curado que a gente deva deixar de orar por essa pessoa. Então, às vezes a gente fica, não estou podendo exercer o meu ministério porque a igreja não está com as portas abertas. Mas o nosso primeiro ministério, o principal de tudo é a nossa vida cristã, é o nosso testemunho, é fazer a obra de Deus através da nossa vida. Mais importante do que cantar, mais importante do que tocar, mais importante do que marcar eventos, mais importante do que qualquer uma dessas coisas é cuidar das pessoas, é levar as pessoas para Deus, é guardar o nosso testemunho, é guardar a nossa vida. Isso é mais importante. Então, que mesmo com as portas fechadas, nós possamos levar a palavra do Senhor, nós possamos tentar levar as pessoas ao arrependimento, nós possamos ter paciência com aqueles que precisam. E nós sabemos que ter paciência não é fácil, gente. A gente precisa realmente estar cheio de Deus para ter paciência. Então, nós precisamos exercitar tudo isso. Se você fica triste porque eu não sei o que eu deveria fazer, eu nunca participei de nenhum ministério na igreja, eu nunca estive à frente de nenhum trabalho, eu nunca fui professora das crianças, eu nunca cantei, eu nunca toquei, eu nunca preguei, eu sempre fui para o culto, assisti o culto, falei com os irmãos e fui embora. Ainda assim, independente de qualquer coisa, independente de você não saber especificamente o que você deve fazer na igreja, você é a igreja. Aonde você estiver, você é a igreja. Aonde você estiver, você tem um compromisso, você tem uma responsabilidade que é levar o Senhor para as pessoas. Se você não consegue falar de Deus, que você seja aquele ombro amigo. Se você não consegue falar versículos, se você ainda fica nervoso com isso, se você ainda fica inseguro com isso, sobre ensinar a respeito da palavra, sobre falar a palavra, se você tem algum tipo de insegurança ou medo, que você seja aquela pessoa que está ali para ouvir, para entender a situação, para orar por aquela pessoa, que você seja alguém que traga Deus para perto, que diga para a pessoa que Deus vê o que ela passa, que Deus está pronto ali para atender, que Deus está pronto ali para ajudar, para entrar na vida dela e para mudar a vida dela. Você não precisa lembrar de 100 versículos bíblicos para evangelizar uma pessoa. Você pode fazer a diferença na vida dessa pessoa sendo alguém carinhoso, sendo alguém atencioso. Então, que nós possamos fazer o nosso papel, independente de portas abertas, independente de exercer algum cargo, alguma função na igreja, que nós possamos fazer o nosso papel da maneira que nós pudermos, porque as pessoas estão precisando de socorro.
Nós vemos aí que o governo está abrindo vagas, e muitos hospitais têm vagas para médicos, para enfermeiros, porque as pessoas precisam de médicos e enfermeiros. E no mundo existe muitas vagas para quem queira levar o Senhor para a vida das pessoas, porque a vida das pessoas está precisando de Deus. E tem uma quantidade limitada de vagas para isso. Então que nós possamos realmente preencher essas vagas, que nós possamos fazer o nosso trabalho, porque é isso que as pessoas precisam. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, nós nos colocamos diante de Ti, Deus, e pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê direção, que o Senhor nos encha, Deus, de conhecimento, que o Senhor nos encha da Tua capacitação, para que nós possamos levar o Senhor para as pessoas, Deus, em nome de Jesus. Deus, existem pessoas que precisam de cura, cura física, cura nas emoções. Existem pessoas que precisam de ânimo, que precisam de força. Pessoas pensando, Deus, em fazer coisas ruins. Pessoas pensando em suicídio. Deus, esse mundo precisa do Senhor, Deus, e nós queremos estar capacitados e prontos para levar o Senhor para as pessoas que precisam. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a ter paciência, porque ter paciência nós sabemos que é difícil, Senhor. Não é sempre que nós conseguimos, Pai, e nós assumimos, Deus, que nós temos dificuldades. Nós te pedimos a sua capacitação, Deus, que o Senhor nos dê calma, que o Senhor nos dê um longo ânimo, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda a lidar com as necessidades das pessoas. Nos ajuda, Deus, a ter sempre uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, uma palavra de alegria. Nos ajuda a ter sempre uma palavra que edifique a vida das pessoas e que aproxime as pessoas a Ti, Deus. Nos ajuda a ter uma palavra que renove a fé das pessoas. Enche a nossa boca, Deus, com aquilo que as pessoas precisam ouvir. Nos ajuda a realmente fazer o nosso papel nessa terra, Deus, principalmente nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós sabemos que nós somos a Tua igreja e como a Tua igreja nós precisamos alcançar pessoas, nós precisamos salvar vidas, nós precisamos, Deus, fazer com que pessoas após a vida nessa terra possam ser salvas e viver contigo, Deus. Nós queremos levar pessoas ao Senhor, Deus. Em nome de Jesus, nos capacita, nos fortalece, nos renova, nos direciona, Pai, nos conduz aqueles que precisam ouvir a Tua palavra, aqueles que precisam de ajuda, nos conduz até eles. Abre os nossos olhos para que nós possamos enxergar o que as pessoas precisam, para que nós possamos enxergar aqueles que estão necessitados. Em nome de Jesus, e nos ajuda a fazer o nosso papel, Deus. Nos ajuda a fazer o nosso trabalho, Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor tem nos levantado, Deus, para fazer a Tua obra nessa terra, para fazer a diferença na vida das pessoas, Pai. Então eu te peço, em nome de Jesus, nos prepara para isso, nos enche para isso, Deus, e nos usa, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que nos próximos dias vocês possam estar atentos, que nós possamos ajudar o máximo possível de pessoas e que nós possamos dispor a nossa vida para ser usada por Deus. Porque nós gostaríamos que as pessoas que nós amamos ouvissem a palavra do Senhor e se voltassem para Deus. Nós gostaríamos que as pessoas que nós amamos fossem aconselhadas, fossem cuidadas, fossem apoiadas, recebessem carinho. Então nós precisamos fazer isso também pelas outras pessoas, também por pessoas que nós conhecemos pouco, talvez pessoas que nós nem conhecemos. Nós precisamos fazer o nosso melhor, porque essas pessoas são irmãos de alguém, são filhos de alguém. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Amém? Como eu falei, nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos. E não necessariamente esse próximo é alguém que nós conhecemos, é alguém que faz parte da nossa família ou que faz parte do nosso círculo de amizade. Esse próximo pode ser alguém que você nunca viu, mas que precisa de ajuda. Então que nós possamos estar atentos. Amém? A paz.